Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário de Física Aplicada com Acelerador de Partícula. Hoje nós estamos recebendo o Gustavo Trindade, ele trabalha na Universidade de Nottingham, defendeu o seu doutorado em 2018 na Universidade de Surrey. Antes disso, ele fez mestrado aqui, nesse mesmo grupo, no Brasil, sob orientação da professora Márcia Risuto. Ele tem vários trabalhos publicados em análise de materiais, em estudos de materiais. A especialidade dele é espectroscopia de íons secundários, né, SIMS, e gostaria de dizer que, para mim, eu estou muito contente de receber o Gustavo hoje, um grande amigo meu. Gustavo, a palavra é sua. Eu peço para todos que vão anotando perguntas para a gente fazer para o Gustavo no final. Obrigado, Thiago. Obrigado pela introdução. Eu tenho que dizer, o prazer é meu de estar aqui, de voltar para apresentar no grupo depois de todos esses anos. E aqui onde eu trabalho, uma das características que eu tenho que faz a diferença é que eu sou uma pessoa bem analítica, e toda essa minha característica eu devo à minha formação no LAMF. Eu uso muito o que eu aprendi até hoje. Então, o título, eu peço perdão pelos slides em inglês, mas eu reaproveitei alguns, e os que eu fiz para hoje, faço em inglês porque depois dá para reaproveitar, né, em outras apresentações. Mas eu quero falar sobre aplicações de espectroscopia de massa por íon secundário em pesquisas altamente multidisciplinares, que é o que eu tenho feito mais ultimamente no último ano. Então, eu dividi a apresentação em 3 partes principais. Eu vou primeiro dar só uma visão geral da técnica, né, do SIMS. Depois eu vou falar um pouco dos projetos de pesquisa que eu estou envolvido, e aí finalizar com todas as aplicações, todos esses resultados que a gente tem tido, que são altamente multidisciplinares. Tem bastante slides, não sei, tomara que dê tempo de terminar, tem 45 slides, então se eu fizer 1 minuto por slide, talvez dê tempo. Então, para quem não é familiarizado, só para recapitular, o SIMS, em inglês, né, Secondary Ion Mass Spectrometry, é baseado na detecção de espécies ionizadas, sejam os átomos, moléculas, fragmentos moleculares, que são formados por consequência do bombardeamento de um feixe de íons primário em uma amostra. Esse bombardeamento gera uma cascata de colisões, que acaba passando energia para os átomos mais próximos da superfície, e só esses átomos vão ter energia suficiente para deixar a superfície. São esses átomos que a gente acaba detectando e vão ser característicos da superfície que a gente está analisando. No entanto, apenas uma porção bem pequena desses fragmentos são ionizados, tipicamente menos de 1%. E aí são esses que a gente analisa com um espectrômetro de massas, né? Nós não temos maneira de medir a massa, a não ser que seja com carga. E aí a equação clássica do SIMS é que a corrente de íons com a massa m vai depender da corrente do íon primário, vai depender do sputtering yield, que depende do feixe, é a taxa de íons que saem da superfície com relação aos íons que entram na superfície dos íons primários. E hoje em dia você sabe que depende do feixe, depende da matriz química que tem lá, da geometria, do ângulo de incidência, esse tipo de coisa. Também tem a probabilidade de ionização, como eu disse, só uma pequena parcela desses átomos esputerados, desbastados, vão ter carga. A concentração na superfície dessa massa M, porque várias outras massas vão ser geradas, e também a função de transmissão do espectrômetro que for usado. Essa técnica tem raízes muito fortes na análise de semicondutores. Então, a implantação de dopantes em silício, perfis de difusão. Os primeiros artigos são todos com relação a isso, e até hoje se usa muito o SIMS com alta corrente para
analisar semicondutores. Na indústria, na academia, é ainda bem forte. E os espectrômetros que se usam nessas áreas são geralmente de quadrupolo ou de setor magnético, que vocês do LAMF vão estar bem familiarizados, né? Que tem um espectrômetro, um SIMS da Kamica aí, né? Que é esse tipo de SIMS que é usado para esse tipo de análise de semicondutores. O que mudou, para entrar no assunto de hoje, faz tempo já, né? Mas foi a percepção do que foi chamado SIMS estático, que foi o que, se abaixasse a dose do íon primário, do feixe de íons primário, você acabaria não destruindo a primeira superfície, né, as primeiras camadas de átomos do material, e a informação que você mandaria para o espectrômetro seria extremamente superficial e sem danos desse material na superfície. E aí, com o tempo, uns 10 anos depois que o Beninghoven percebeu isso, publicou essa ideia do SIMS estático, que por mais até óbvio que pareça hoje em dia, né, não foi uma coisa nova, o Briggs ele começou a fazer vários artigos relacionando isso com outras análises de superfície, tipo XPS, para estudar polímeros. E aí começou a mostrar que usando dose de SIMS estático, você consegue fragmentação mínima no polímero, você não danifica o polímero e você começa a ter identificação da química de superfície de polímeros. Então, se a gente avança no tempo, né, a partir desse ponto, meio que dividiu as áreas, né, SIMS estático e outros eles chamavam de SIMS dinâmico. Hoje em dia não se usa tanto esses nomes, mas a ideia é essa, o estático você não está saindo da superfície e não está danificando, então é aplicável a materiais orgânicos, e o dinâmico você está desbastando continuamente o material e tendo esse perfil, profundidade com resolução altíssima de profundidade, né, porque cada vez que você retira são átomos da superfície. Então a gente avança no tempo para hoje em dia, os instrumentos modernos, eles vão usar, eu não falei, os feixes antigos, era césio, oxigênio, por exemplo, né, monatômicos, hoje em dia se usa feixes de íons poliatômicos, que vão ter menor energia por átomo no cluster, né, e isso vai gerar menos dano ainda na superfície, aumentar a resolução de profundidade e minimizar a fragmentação. Então aqui tem ainda um processo extremamente complicado, então tem muito pesquisa na parte analítica, ou parte de dinâmica molecular também, tentando entender o que acontece, e os mais usados hoje em dia são clusters de argônio, para desbaste, ou cluster de bismuth, né, metal líquido, feixe de metal líquido, com fonte de metal líquido, e eu estou começando a usar até, inclusive, feixe de água, que eu gosto de imaginar que é como se estivesse lavando a superfície, sabe? Porque é tão gentil a superfície que você tira só o que estiver fracamente ligado. A desvantagem é que você ioniza bem pouco também, então estou tentando usar pós-ionização com laser e tal, mas está seguindo para essa direção, cada vez menos dano. E um tipo de analisador que se usa para esse tipo de baixa dose de SIMS é principalmente de tempo de voo, que você consegue pulsar o feixe, né, com doses baixas e detectar com alta resolução em paralelo quase paralelo, né, vários íons de várias massas com limite teórico infinito, claro que vai depender da transmissão e tudo mais. Mas é o que se usa. Aqui tem essa animação mostrando como funciona um detetor por tempo de voo, né? Você extrai os íons que são aí da superfície e joga para esse caminho livre aqui para os íons. Os mais leves chegam antes, os mais pesados chegam depois, e a eletrônica rápida correlaciona o tempo de voo nesse tubo com a massa deles. Então aqui em Nottingham a gente usa o instrumento da empresa alemã IonTOF. A gente tem o que chama TOF-SIMS 4. Ele tem feixe de bismuto, como eu disse, de argônio. Também tem o de césio, que é usado bastante para analisar materiais inorgânicos, né, que às vezes também é o caso. E um detetor de tempo de voo. Então aqui eu estou só ilustrando a resolução, o poder, mass resolving power, que é tipo, a massa dividido pela largura do pico, em um certo pico. E 10.000 é um valor bem alto na massa 29, que se usa como referência, né, que vem todo esse histórico de analisar silício, aí, os isótopos 29 de silício. E você consegue ver que numa só massa nominal você vê múltiplos picos lá, com resolução boa. Coloquei outro exemplo aqui do meu doutorado. Você tem 7 espécies só na massa 57.
Então, dependendo da aplicação, nessa aqui, por exemplo, é uma mistura de coisa inorgânica com orgânica, né? Então é importante separar, você não vai querer usar todo esse sinal como uma coisa só, porque claramente são materiais completamente diferentes. Então essa resolução é interessante, é importante. E mais do que isso, aqui nos últimos 3 anos, que é basicamente o tempo que eu estou aqui, a Nottingham adquiriu um instrumento que chama o 3D, OrbSims 3D, que é um híbrido, que tem tudo que eu falei de vantagem do TOF-Sims, mas ele também tem acoplado um detetor do tipo Orbitrap, que tem a resolução em massa, a transmissão e a sensitividade para moléculas grandes muito, muito, muito maior. Então pegou o melhor de 2 mundos, que esse Orbitrap se usa muito em ciências biológicas e outros tipos de espectroscopia de massas, e combinou com o SIMS, que tem esse poder de olhar a superfície e num instrumento só. Então, por talvez 2 anos aqui foi a única universidade no mundo que tinha, e foi inventado em Londres, na NPL, e agora já está sendo comercializado, inclusive a indústria já adquiriu e tudo mais, mas foi legal trabalhar no começo desse instrumento para aprender como ele funciona e tudo mais, é bem poderoso. Então, só para mostrar, eu falei que a resolução era alta, né, no TOF, agora indo aqui para massa maior, 130 e pouco, ainda assim é alta a resolução, em vermelho é o pico com o tempo de voo, mas você vê esses picos coloridos são os picos do Orbitrap. No primeiro, você vê que o sinal não tem ruído nenhum, né? A razão entre sinal e ruído é muito melhor e a resolução é fenomenal. Eu combinando esses dois, porque demora um pouco mais, tem vantagens e desvantagens, mas combinando essas duas coisas num instrumento só, torna ele muito, muito poderoso. E, bom, já disse isso, né? Mas aqui é só um comparativo da sensitividade do SIMS. Você vê que é completamente sensível à superfície, com uma das técnicas mais sensíveis à superfície, que é praticamente as primeiras 3 monocamadas, pensando em átomos, e RBS, que a gente usa bastante no LAMP, não está aqui, né, mas acho que, tirando o que o Thiago fez com tempo de voo, acho que está na escala micron, talvez, e então é bem sensível à superfície, comparativamente. Só que, eu não falei ainda, mas a gente pode ir além da superfície usando 2 feixes de íon. So, primeiro, além de analisar a superfície, a gente pode varrer a superfície, né, com um feixe de íons primários, e hoje em dia eles estão cada vez melhores, a focalização está cada vez melhor, chegando inclusive a escala centenas de, TOF-SIMS, né, coisa orgânica, centenas de nanômetros, para materiais inorgânicos ou com quadrupólitos, coisa já está na escala nano mesmo, com nanosims. Mas para TOF-SIMS, tipicamente de 1 a 5 microns, mas hoje em dia abaixo de 1 micron, dá para baixar o feixe. E além disso, se você usar 2 feixes, um deles com corrente um pouco maior, só que com átomos ou com clusters que vão ser menos, vão causar menos dano à superfície, você pode usar esse para remover a superfície do material de forma gentil, e aí você usa o outro, que está representado em vermelho aqui, para analisar. Aí você faz isso de forma sequencial, e você tem esse tipo de informação em 3D. Antigamente dizia que o SIMS dinâmico te dá informação em profundidade, né? Mas aqui, no fundo, não é SIMS dinâmico, você não está constantemente removendo material, você está alternando entre a remoção de uma camada bem fina e a análise. Então, com verde, vermelho, verde, vermelho. Aí você reconstrói esses dados e você consegue ter essa informação completamente tridimensional. Claro que ainda perto da superfície, num limite aí de alguns microns, mas é bem poderoso para entender a diferença que acontece na superfície e na região abaixo da superfície. E pensando aqui, né, quando você faz isso, cada pixel, ou então cada voxel, porque é em 3D, vai ter um espectro de massa completo lá, né? Você tem todas as massas detectadas em paralelo. E então, representando aqui, né, tem 4 dimensões, né? As 3 dimensões espaciais e todos esses massas, seria o tempo de voo ou a massa. O que foi toda a pesquisa do meu doutorado foi meio que aprimorar e desenvolver novas técnicas de análise de dados, tendo em vista o volume de dados que se gera, né? Geralmente
praticamente você vai ter mais de 2 milhões de voxels e cada voxel vai ter milhares a milhões de picos. Então, são muitos, muitos dados mesmo. Então, não é o tema de hoje, né? Então não vou me alongar muito, mas, inclusive, parte desse trabalho a gente aplicou em Pix, em colaboração com o Thiago, com a Márcia também, no passado. Mas a ideia é fatorizar, construir uma matriz com esses dados, né? Colocar cada voxel em uma linha da matriz, e fatorizar isso para reduzir a dimensionalidade e agrupar, né? Efetivamente agrupar picos que são correlacionados e ver a distribuição em 3D do sinal deles, como nessa combinação linear. E aí, uma vez que você agrupa, você pode reestruturar em 3D e ver a distribuição. Então, para ficar mais claro, só um exemplo aqui, nesse caso aqui, você encontra esses dois, que você pode ter chamado de um espectro característico nesse método aqui, que é um método de fatorização não negativa, então parece muito um espectro. Então, você tem esse que você pode chamar de espectro característico, e a distribuição espacial entre 3 dimensões de cada uma dessas cores. Então, é uma informação muito rica. E você vê que os picos são praticamente os mesmos. O que muda é a relação entre eles, né? Essa razão multidimensional. Então, nesse caso aqui, é essencial, inclusive, fazer esse tipo de análise para tirar ambiguidades. Então, tem mais informações aqui nesses links, se vocês estiverem interessados, mas eu não vou focar muito nisso hoje. Antes de eu sair disso, um dos produtos do meu doutorado foi um software que chama SimsMVA, que é feito no MATLAB, e é para isso, para esse tipo de análise de dados estruturados, como assim, né, que você tem 3 dimensões de dados e cada voxel vai ter um espectro, então não precisa ser necessariamente de massa, pode ser Raman ou pode ser raio-x, mas é focado em espectroscopia de massa, né, como no SIMS, e é isso, é para visualizar dados e processar eles, e hoje em dia tem mais de 100 usuários, eu continuo tocando, não é o meu foco da minha pesquisa mais, mas é um produto legal do meu doutorado. Bom, eu vou falar um pouco agora dos projetos de pesquisa que eu estou envolvido, que eu acho que é legal falar, primeiro, para contextualizar as aplicações multidisciplinares que eu prometi no título, e também porque é de onde vem o financiamento de toda a pesquisa que eu faço, então eu acho que é legal mencionar. O principal projeto que eu trabalho é esse que se chama Enabling Next Generation Additive Manufacturing, que é Additive Manufacturing é manufatura aditiva, tá se usando em português, e em maioria dos casos, você pode dizer que é impressão 3D, né? A construção de materiais de forma aditiva, camada por camada. E essa próxima geração que a gente está querendo habilitar é onde você imprime materiais não apenas estruturais, mas materiais funcionais. Então, um material que você imprime carregando função, seja ela na escala micro, na escala nano, mas o material em si carrega uma função, pode ser biológica, pode ser farmacêutica, pode ser eletrônica, e mais do que isso, a gente quer imprimir multimateriais, que é uma coisa nova também, multimateriais, multifuncionais, usando técnicas de impressão 3D, que tem essa liberdade geométrica, né? Então é uma combinação interessante. Fazendo um paralelo com o tipo de projeto que tem no Brasil, eu acho que isso é como um projeto temático, talvez, da FAPESP, que envolve várias instituições, colaboradores externos, e dura 5 anos, todo o financiamento. Eu fui contratado nesse projeto. Mas também além de trabalhar nesse projeto, eu também vou mencionar outros 2 que também tem pesquisa envolvida no meu trabalho. Ainda nesse da próxima geração, é dividido em 4 desafios de pesquisa. Eu deixei aqui o link do lado com mais detalhes sobre os outros desafios, tem os relatórios anuais, mas o que eu trabalho é o número 1. E ele tem a ver justamente com a análise da interface que se forma na microescala quando você imprime multimateriais, multifuncionais, né? Então, para entender ou para ser capaz de produzir um material que carregue função nessa escala, junto com outros materiais, é preciso entender fundamentalmente o que acontece na interface entre eles, e é nessa parte que eu trabalho. Então, você consegue imaginar que o SIMS é muito útil e outras técnicas analíticas também. Então, a gente usa bastante. Então, tem 2 professores, o Richard e Clive Roberts, uma doutoranda, e a gente colabora bastante com o Laboratório Nacional de Física em Londres,
para o professor Ian Gilmour. Eu falei que eu ia falar de outras duas, né? As outras duas são essas aqui, a próxima geração de descoberta de biomateriais, que a ideia é desenvolver materiais que sejam biocompatíveis. Mas tem uma intersecção grande com o meu projeto, porque além de análise de materiais, que envolve os CIMS e tudo mais, muitos desses materiais biocompatíveis acabam sendo usados como materiais para impressão. Você ajusta a viscosidade, ajusta propriedades de tal forma que você consiga fazer uma impressão 3D com esse material, que é um biomaterial, né, que ele vai ser usado como algo que vai ter adesão de célula, ou vai ser bactericida, esse tipo de coisa. Então, tem vários projetos que envolvem esse projeto grande, e o outro que é focado na formulação de materiais para impressão 3D. Então, a ideia é aumentar a biblioteca de materiais, que não é tão grande hoje em dia, para o material ser imprimível, com várias técnicas. Ao longo dos slides, eu vou mostrar algumas das técnicas de impressão. Ele tem que ter certas propriedades, além da funcionalidade que a gente estava falando. Então, aqui a ideia é aumentar a biblioteca de materiais. Então, vocês conseguem ver a intersecção que esses dois outros projetos têm com a minha pesquisa, então é por isso que eu acabei me envolvendo em todos eles. Bom, o que eu prometi, né? Aplicações em pesquisa altamente multidisciplinar. As principais, eu acho, que a gente tem, com base também em quem financia os projetos, são a área de eletrônicos, farmacêutica, indústria de farmacêutica, biológicas e biomateriais. Então, não vou bem nessa divisão, mas vocês vão ver que vai tocar em todos esses pontos os próximos slides que eu vou mostrar, que são basicamente um resumo de vários papers que a gente publicou, que são muito multidisciplinares, então eu vou ficar enfatizando esse lado por hoje, e claro, como que o CIMS contribuiu para cada uma dessas pesquisas. Então, primeiro, uma técnica que chama, tem várias maneiras de chamar, né, inkjet printing ou material jetting, que é um jato de tinta, como uma impressora de jato de tinta qualquer, só que com a resolução, uma coisa que chama gota sobre demanda, né? Então é controlado com o esquema piezoelétrico, gota a gota, onde ela vai ser depositada. Então você tem um controle, vou voltar na ideia de 3D, né, por voxel. Você escolhe cada voxel, que cor ele vai ter, né, cor, ou então qual material vai ser, e onde ele vai estar. Então você consegue desenhar com alta resolução em 3 dimensões. Isso aqui está mostrando a ideia. Para solidificar, né, que a gente tem que fazer em 3D, a maioria desses materiais eles são funcionalizados com uma resina fotocurável, né, geralmente com uma coisa de acrílico, e aí tem uma luz ultravioleta que vai induzir a solidificação, né, a cura desse material. Então você vai camada a camada. Então uma das estratégias é isso, você imprime uma camada e aí passa a luz ultravioleta, que está em verde aqui no vídeo, e faz isso sequencialmente. Então aqui mostrando em 2 dimensões, olhando de cima, mas o que acontece? A gente vai ficando de azul para vermelho, cada linha aqui imprimindo linha a linha, mas pode imprimir mais de uma linha, depende de quantas cabeças de tinta você tem, né? Mas essa animaçãozinha aqui é para mostrar um dos problemas que a gente está tentando resolver, que antes de falar de materiais funcionais, tem essa parte da pesquisa que é meio mais no lado fundamental. Colaboração com o pessoal de outros desafios de pesquisa, eles estão fazendo a modelagem matemática e física desse processo. Porque você consegue imaginar que a luz ultravioleta ela vai abranger uma grande área do material. E cada camada que você imprime, a luz ultravioleta vai solidificar mais ainda o material que já estava lá. Então você acaba tendo várias vezes esse gradiente de solidificação, vou dizer assim. O material está mais curado no começo do que no final. Então, quando você vai no 3D, você acaba tendo problemas de assimetria indesejada, né? Não vai ser fiel ao seu design. E também é perigoso, no caso de biomateriais, você ter material não convertido residual, porque é tóxico, né? Então, acaba caindo como um problema nesse lado se você está imprimindo um biomaterial. Então, a ideia aqui é entender essa modelagem e usar
análise de materiais para validar essa modelagem e depois otimizar a impressão. Então, a gente usou bastante Raman nesse caso aqui, né, que não é o foco hoje, mas o Raman para ver essa conversão em mapeamento Raman em 3D também, mas o CIMS, nesse caso, complementar para mostrar com uma resolução boa, espacial, essa transição, né, da parte que está convertida e a parte que ainda está, talvez, líquida ou uma mistura. E aí, toda aquela ideia de você fazer isso e analisar em 3 dimensões. Então, aqui tem uma área um pouco maior, que você consegue varrer o feixe e mover a amostra para pegar uma área maior, mas, ao mesmo tempo, você pode focar em uma dessas regiões aqui e fazer uma análise em 3D desse aglomerado, desse polímero. Isso ajuda muito a entender o que está acontecendo, e com base nisso, a gente desenvolveu novas estratégias de deposição da tinta para minimizar essa assimetria, aumentar o grau de conversão de forma geral, sem aumentar tanto assim o tempo de impressão, o custo. Engenharia envolve todas essas coisas, né, na pesquisa. Então, com esse conceito em mente, então dá para pensar em várias ideias, né? Então, uma delas é uma que a gente acabou de publicar, que a ideia é imprimir com 2 materiais diferentes que carregam propriedades diferentes, e não fazendo um paralelo com o conceito de cor, né? Quando na impressora a jato de tinta, você pode misturar no nível de pixel 2 cores para fazer uma terceira cor ou uma coisa assim. E aqui, como a gente tem esse controle de pixel, no caso voxel, em 3D, a ideia seria combinar não cores, mas propriedades físicas dos materiais, biológicas nesse caso. Que um dos materiais é flexível e o outro material não é flexível o suficiente, e um deles é biocompatível, o outro não é biocompatível. Não, bactericida, o outro não é bactericida. Então, a ideia que foi em combinação com o pessoal de algoritmo genético para fazer qual é o melhor design que daria essa combinação de um material que tem o melhor dos dois, né? Como você vai distribuir voxel a voxel as gotas, né? Para fazer uma coisa em 3D, tal que essas propriedades sejam ótimas. Então, no caso aqui, tem essa liberdade geométrica também, né? A ideia é fazer esse gradiente entre as duas tintas, então você vai ter uma área mais flexível do que a outra. Então, essa é a ideia de misturar flexibilidade. Agora, você também pode fazer uma coisa que é totalmente flexível para aplicações biomédicas, e a ideia é testar com essas concentrações das duas tintas como isso afeta a biocompatibilidade, né? Se fica bactericida ou não. Então, como eu disse, enfatizando como isso é multidisciplinar, né? Tem a área de biologia, a área do algoritmo genético, toda a área de engenharia, de desenvolvimento dessa impressão, e também a parte de entender os materiais, que é a minha maior contribuição aqui, né? Que a gente vai nessa escala, então uma tinta foi impressa antes, o material foi impresso antes e depois o outro. Então, aqui está mostrando nesses 4 imagens aqui na esquerda, são diferentes níveis, né? Está removendo o material, que é a ideia de analisar em 3D, e aqui é o tempo de desbaste, é proporcional à profundidade. Você vê que um material está meio que encapsulando o outro, e para identificar qual material é qual, eu apliquei aquela ideia da fatorização. A gente mediu as 2 materiais que foram impressos só, isoladamente com essas 2 tintas, e aí fez essa fatorização para identificar, sem nenhuma ambiguidade, onde está cada material. Mais do que isso, a gente pode reconstruir os dados em 3D e ver essa distribuição em 3 dimensões, e também olhar a interface desses materiais. Tem uma região de interface que indica que há uma interpenetração. Essa interface é maior do que a resolução do feixe, então mostra que tem uma penetração de um material no outro. E a pesquisa para frente agora é se é uma copolimerização, porque, como vocês viram, você imprime um material e joga a luz ultravioleta para converter, mas ele não converte 100%. Então, quando você joga o outro, tem uma hipótese que talvez, quando você joga a luz ultravioleta, vai haver uma copolimerização. Então, vai se formar uma que se chama de interfase, não interface, né? Uma região, um volume, onde há um novo material que é uma consequência da reação entre 2 materiais, por exemplo. A gente não conseguiu entender isso nesse paper, mas
com o OrbSIMS, muito provavelmente a gente conseguiria, que a gente não usou nesse aqui. Então, é uma ideia para o futuro. Ainda nessa parte de imprimir polímeros, né, materiais orgânicos, agora indo na parte de farmacêutica, uma outra ideia foi você controlar a distribuição de materiais, não imprimindo multi-tintas, né, multimateriais, mas misturando numa resina, só numa tinta, só materiais que são emissíveis, por exemplo. E aí você vai gerar a separação de fase deles na escala micro, né? Então, a Laura, uma pesquisadora aqui, ela testou vários e vários materiais, várias combinações com diferentes monômeros, polímeros, para ver quais deles iam indicar uma separação em fase de interesse. E com a aplicação final em mente, sendo implantes que entregariam droga numa taxa específica e tudo mais. E daí teve todo esse cálculo para entender quais polímeros são os que mostram essa separação de fase, e aí, depois deles forem selecionados, tentar fazer com que eles sejam imprimíveis, né? Nesse jato de tinta, ele tem que ter a viscosidade certa e alguns outros parâmetros. E aí, uma vez que a gente conseguir imprimi-los, a gente analisou agora também com o OrbSIMS e o TOFSIMS, para identificar a distribuição nessa escala micro dos materiais. Então, como um exemplo aqui no lado esquerdo, nessa imagem 3D, um dos casos os materiais separaram, né, o azul e o verde. No outro caso, que não foi usado o azul, eles não separaram. E a análise mostra isso, né, mostra essa coisa contínua. Então, mais do que isso, a gente tem essa identificação sem ambiguidade das moléculas, e em cada uma dessas formulações já foram adicionadas as drogas também, né, que é a ideia de misturar. Então, a gente também é capaz de ver a distribuição da droga, se ela segue mais um polímero ou segue mais o outro. E a ideia é usar isso como design, né? Se você entende, você consegue usar essas coisas, esses fenômenos, como uma ferramenta de design para melhorar qualquer performance ou funcionalidade que você queira. No caso, a entrega de droga. Esse gráfico aqui do lado direito em cima é uma dissolução, é um teste que eles chamam de drug release, que é deixar numa solução que meio que faz que é semelhante à solução do corpo humano, e medir quanto vai soltando a droga ao longo do tempo. E você vê que dependendo da formulação, muda isso, né? Então, entendendo isso, dá para você controlar a taxa de liberação da droga. E aí, a última coisa foi construir levar para a impressora dois materiais diferentes, com drogas diferentes, e fazer com multicamadas para tentar analisar a interface, né, como prova de princípio. Então, de novo, fazendo aqui a gente cortar a amostra, que é uma escala muito maior, né? Você vê aqui 100 microns ou mais. Então a gente cortou a amostra, colocou ela numa resina e cortou, e aí analisou com o mapeamento essa seção transversal para identificar onde está cada um desses materiais. E outra coisa interessante que volta na ideia de análise de dados foi que a mesma amostra eu analisei com o SIMS e Raman, mapeamento em Raman. E não é óbvio pegar a distribuição dos materiais nos dois casos, né? Mas fazendo esse processamento de dados automático, né, não supervisionado, você consegue identificar a distribuição exata dos compostos nos dois casos, né, na esquerda e na direita aqui. Então isso ajuda bastante a criar essa correlação entre as técnicas de análise. E aqui, só para mencionar rapidamente, a contribuição do SIMS não foi tão grande aqui, mas aqui é a mesma ideia de misturar materiais com drogas na hora de imprimir, mas aqui você cria uma ligação química entre a droga e o material. Então a droga vai ter muito menos mobilidade, então você controla onde a droga está, justamente imprimindo onde você quer que a droga vá. E aí o SIMS a gente usou para identificar a ibuprofeno, uma molécula relativamente pequena, e identificar essa distribuição em 3 dimensões, que mostrou bem homogênea, na verdade, da droga depois da impressão. E
Acho que vale mencionar, esse trabalho foi a capa da revista Advanced Therapeutics, com essa imagem aqui mostrando a droga e a gotícula, uma arte que ficou legal. Bom, agora pulando dessa parte um pouco da impressão de orgânicos e farmacêuticos, falar um pouco de eletrônicos. Então, um dos componentes principais de imprimir eletrônicos são os metais, né? E no projeto nosso, existem diversas maneiras de impressão de metais, mas no projeto nosso a gente está interessado nas coisas de gota sob demanda, para ter resolução alta e habilitar multimateriais, né? Porque cada gota poderia ser um material. Então, as duas técnicas principais são o material jetting ou uma coisa que chama metal jet, que é a impressão direta de metal derretido. É uma técnica nova que está sendo desenvolvida, que não precisa ser uma tinta com a viscosidade. A ideia é você derreter o metal e aí sim imprimir. No primeiro você consegue, a temperatura é baixa, porque a ideia é você imprimir com nanopartículas na solução, evaporar o solvente depois de impresso, e aí consolidar essas nanopartículas para fazer um contínuo condutor. Então você consegue imprimir em polímeros, fazer coisas flexíveis, e também consegue fazer coisas macroscópicas, como nessa imagem aqui. E o outro é mais focado em alta resolução e alta pureza, né? Não vai ter nenhum resíduo e vai ser um metal mesmo. Então, vai carregar, provavelmente, muito provavelmente, propriedades mais próximas de um metal, não das nanopartículas consolidadas. Mas o foco que eu quero hoje é no da esquerda aqui, que é onde o SIMS foi mais útil, né? Então, aqui só para mostrar que a consolidação das nanopartículas são 2 gotas foram impressas, e que a gente fez, ao invés de consolidar na impressora, a gente levou para um microscópio e aumentou a temperatura gradualmente para ver a consolidação das nanopartículas de prata, nesse caso aqui. E aqui é só um exemplo também das as gotículas do Metal Jet. A gente analisou com um feixe de íons, um FIB, né, para expor a interface e analisar a interface. Inclusive, eu fiz um SIMS também nessa amostra, mas não foi tão informativo quanto no caso da esquerda. Então, focando nessa ideia, a hipótese que a gente tinha é que o fato é que a performance não é tão boa desses eletrônicos quando a gente imprime com nanosolução, suspensão de nanopartículas. E aí já se falava da hipótese de ter resíduos orgânicos e também descontinuidades, porque as nanopartículas não se consolidam tão bem e tudo mais. A hipótese é que tudo isso é correlacionado. O resíduo orgânico pode levar à descontinuidade, que vai levar ao problema de condutividade. E também se sabe que essa descontinuidade, essa condutividade é anisotrópica. Ela é melhor no XY do que no Z. Como essa é uma manufatura aditiva, é diferente, né, a forma que você deposita XY e Z. E também a gente tem essa hipótese que talvez o orgânico acabe ficando entre as camadas na direção Z, por isso que é pior. Então, o que a gente identificou, de novo, usando o ORB-SIMS e o TOF-SIMS, foi PVP, que é, de fato, olhando na literatura, é usado bastante como um estabilizador das nanopartículas. Então, não é bem o solvente evapora quando você consolida com baixa temperatura, no caso aqui 90 graus, mas o PVP fica. A gente identificou ele como SIMS, que é ultra sensitivo. Inclusive a temperaturas que a gente aumenta até 150. Mais do que isso, as nanopartículas começam a se juntar demais, aí começa a ter muita descontinuidade, e também não é interessante no quesito de multimateriais ou impressão em coisas flexíveis, né? Se você aumentar demais a temperatura, você vai derreter um material que seja eventualmente mais sensível. Então, usar baixa temperatura é interessante, a gente só precisa entender como melhorar isso. Então, a ideia desse trabalho aqui é meio que entender qual é a relação entre o resíduo do PVP com a performance dos eletrônicos e usando o que há de melhor com as técnicas do SIMS, né? Então, aqui, de novo, aquela consolidação em função da temperatura, e aí, para cada uma dessas temperaturas, a gente mediu a resistividade nas duas direções, em planar e vertical, né? Então, em azul é a vertical, você vê que é muito maior, e em cinza e vermelho é a planar, para uma camada e 200 camadas. Então, é melhor. Esse tracejado aqui embaixo é a resistividade para o prata. E você vê que é uma ordem de magnitude, ou até duas, é uma melhor ainda do que o que foi impresso.
Então, não é a performance nesse sentido não é a mesma do que prata mesmo. E a gente percebeu que o PVP tem sua forma ligada e não ligada nos átomos de prata. Então, pode ser que tenha mais moléculas de PVP com mais mobilidade do que outras, que acabam segregando para a superfície, que é o que a gente percebeu com TOF Sims. A imagem final que a gente, da nossa interpretação é essa daqui. A cada camada, você fica com um acúmulo de PVP na interface, porque ao imprimir, o PVP livre vai para essa superfície, e quando você imprime a próxima, passa-se a interface entre as duas camadas. Mas também você tem PVP residual nas nanopartículas. Então aqui é um exemplo mostrando uma análise 3D com TOF Sims. Você vê que tem não sei se coloquei aqui, mas se fizer a média desse volume todo em função da profundidade, vai ter uma oscilação que bate muito bem com a espessura média da camada quando você imprime uma camada de nanopartículas. Então isso mostra que realmente tem esse acúmulo do orgânico entre as camadas. E mais do que isso, a gente aumentar ainda mais a resolução dos SIMS, né? Ou seja, diminuir a corrente de desbaste. É bem complexo, porque é uma coisa que não é planar, são esferas, são nanopartículas, mas olhando com cautela os dados, dá para perceber que a gente consegue ver a coordenação do PVP ao redor das nanopartículas e dar essa informação a nível molecular do que está acontecendo. Né? Então, nesse caso aqui, é uma confirmação, mas também mostra que é uma técnica com um grande potencial, né, para esse tipo de material, nanopartículas encapsuladas com algum orgânico, por exemplo. Usar essa técnica pode ser muito poderoso para entender o que está acontecendo na interface entre esse orgânico e a nanopartícula. É claro que aqui é um sinal numa média de várias nanopartículas, né? Por isso que fica tão difícil de interpretar. A gente não olha uma só nanopartícula. E aí, outras aplicações com esse tipo de suspensão de nanomateriais em tintas incluem materiais de baixa dimensão, tipo hexagonal boron nitride, grafeno e também a prata. E aqui você vê que nesse trabalho aqui, a ideia foi tentar entender o transporte de carga quando se imprime com jato de tintas com grafeno, porque são flocos de grafeno que você processa a uma certa temperatura, e eles eventualmente vão se alinhar, e a ideia é simular toda essa ideia do transporte de carga. E por fim, para demonstrar a impressão multimaterial, a gente imprimiu esse transistor com grafeno, boro e prata. E aí, de novo, a gente usou uma combinação de técnicas analíticas, mas também o TOF Sims em 3 dimensões para enxergar a distribuição de materiais, principalmente na interface entre a prata e o silício. Era vidro, eu acho, imprimiu no vidro. E também com essa resolução altíssima, detectar o grafeno, né? Estou mostrando o perfil aqui, não sei se dá para ver, em roxo você vê onde está a prata, o pico de prata, e depois vem o pico do sinal característico do grafeno, que, primeiro, é específico o suficiente para detectar o grafeno, e não outro qualquer orgânico, realmente tem um aumento desse C6, e a resolução é boa o suficiente para a gente, pelo menos, estimar a espessura do grafeno, que você não conseguiria com microscopia eletrônica. Talvez com microscopia eletrônica de transmissão, sim, mas teria que preparar uma lamela, né? No caso aqui, com especificidade química, a gente consegue estimar a espessura do grafeno. E, de novo, é multidisciplinar, tem gente da física aqui trabalhando, engenharia, a parte de análise, né, do SIMS, e também tem matemáticos, essa parte da modelagem envolveu também pessoas da matemática. Então, para finalizar, um outro método de impressão que a gente usa bastante é a polimerização por 2 fótons, que é essa ideia que é um laser ultra rápido, focalizado, e você usa uma absorção numa resina que vai ser curável também, um conceito parecido com a luz ultravioleta, mas a absorção por 2 fótons acaba tendo um limiar de polimerização muito, muito fino. Você vê aqui essa aqui é a distribuição do laser, é só bem na ponta do fio. Então você consegue fazer resoluções
incríveis na impressão, porque abaixo dessa absorção aqui não polimeriza. Então a resolução é magnífica. Então com isso você consegue fazer impressão 3D em escala nano, né? Escala nano. E vou voltar aqui. Então a ideia é varrer o laser, ou varrer a amostra, e aí construir algum modelo 3D nesse volume de resina curável, com essa resolução incrível. Você remove a resina e termina com esse material em 3D. O que a gente quer, tem várias aplicações, metamateriais, tem muitas aplicações. No nosso caso, a gente quer trazer essa ideia de funcionalidade e multimateriais, né? Então, você pode, por exemplo, tirar a resina e colocar outra e imprimir. Você pode fazer uma resina diferente, que a gente já fez, colegas aqui fizeram, que tem um sal de prata, por exemplo, que na hora que com a energia do laser que se converte em nanopartículas, então você cria uma coisa que se chama um nanocompósito, né, uma resina que vai ter nanopartículas, e etc. O que eu vou mostrar aqui é essa ideia de que a gente quer fazer uma funcionalização seletiva de estruturas hierárquicas, até arbitrárias, em 3 dimensões, né? Não, você consegue alterar em 3 dimensões essa estrutura. Então a ideia aqui, primeiro, envolve o desenvolvimento de materiais, né? Pessoal, química e tudo mais, que vai carregar essa funcionalidade e ainda assim ser fotocurável, com o limiar correto para não ter problema na impressão e tudo mais. Envolve toda essa ideia de trocar resina na hora de imprimir, para você conseguir imprimir um material, aí você tira, coloca o outro que vai ser o material funcional, e aí faz uma estrutura que combina esses 2 materiais, aí já gera interfaces de interesse também para a gente analisar e tentar entender, e aí depois testar a função. No caso aqui, o que a gente fez é uma resina que é funcionalizada de certa forma que nanopartículas de ouro se aderem seletivamente. Então, se você banhar tudo depois com nanopartículas de ouro, uma solução, elas vão ficar só em uma das resinas depois de você lavar tudo. E a gente precisa confirmar isso, né? Então, de novo, faz um mapeamento com o SIMS, e aqui mostra bem no novo SIMS o feixe, como é bom a resolução em espacial. E tá aqui o resultado. Aqui, de novo, mostrando aquela fatorização, aqui é um vídeo mostrando em tempo real, tipo, iteração por iteração, como ele identifica as regiões que tem a química em comum e tira essas ambiguidades, né? Que os materiais não são tão diferentes assim. Você vê que quanto mais você roda a fatorização, melhor você para e ajuda a entender os materiais. Então, a ideia é que a cor amarela aqui é realmente onde foi funcionalizado. Então, de fato, é a resina que recebeu as nanopartículas, é o sinal das nanopartículas de ouro com os grupos funcionais da resina. E aqui, só para ver melhor, aqui os mapas individuais de cada um, é bem determinado, que só onde tem as bolas, no caso aqui, é onde está funcionalizado. E aí abre para várias aplicações, né? Não só porque é ouro, você pode pensar em coisas de condução e tal, mas ouro também, você pode funcionalizar depois mais a superfície do ouro para outras aplicações. E aqui faz um gancho interessante com outras das minhas colaborações, por exemplo, a orientação na absorção de proteínas nos perfis de nanopartículas de ouro. No caso aqui, a ideia era estudar a apoptose de células, dependendo de como a proteína está orientada, mas a ideia é funcionalizar com diferentes grupos funcionais, a superfície da nanopartícula, e usar o SIMS para entender a orientação das proteínas absorvidas nessa superfície. E de fato a gente consegue, porque a proteína é uma molécula tão grande que às vezes vai ficar maior do que a sensitividade do SIMS. Então aqui é totalmente aquela ideia do SIMS estático, olhando a superfície. E aí, olhando o sinal relativo de certos íons, a intensidade relativa de certos íons, você consegue pegar na média se a proteína está orientada ou não de forma preferencial para um lado, para o outro, dependendo dos átomos que você vê, né? Porque a proteína tem essas diferentes estruturas, tem diferentes regiões. Então, mostra o poder, né, dessa técnica ultra sensível à superfície. Você consegue inferir a orientação de proteína numa superfície. Só que você, com base em fragmentação extensiva da proteína, né? O SIMS vai destruir bastante aquele impacto do íon numa molécula tão grande quanto a proteína. E uma coisa que a gente
está fazendo também, que publicou recentemente, isso é mais focado só no mundo, né, no Sims mesmo, mas já pensando nessas aplicações que depois envolve, dá para ver a ligação, né, a impressão 3D com ouro, proteínas, e aqui a análise das proteínas em superfícies, que primeiro, analisar uma proteína com técnicas convencionais, você não vai analisar na superfície, tem que ter a digestão e tem todo um processo. Então já é super valioso você analisar uma proteína numa superfície, sem ter que preparar essa superfície. Mais do que isso, você consegue mapear em cima, né? Você vai ver a distribuição das coisas em 2 dimensões. E a inovação aqui foi usar um feixe de cluster de argônio e o analisador Orbitrap para identificar proteínas enormes, até 272 kilodaltons, com baixíssima fragmentação. Ou seja, a gente olha os peptídeos, né, as camadas, as fragmentações de peptídeos da proteína, que com TOF você não vê, você vê o nível aminoácido. Então, é muito poderoso. A gente imagina que vai ter muitas aplicações, então foi bem legal ter desenvolvido essa nova técnica. E a minha principal contribuição foi na análise dos dados, na verdade, aqui, porque é uma técnica de sequenciamento chamada de novo, que você, partindo dos fragmentos no espectro, você encontra essas cadeias, né, de aminoácidos nos peptídeos. E o algoritmo que eu acabei de desenvolver é muito parecido com análise de gráficos. Você cria essas regras e aí esse gráfico tem que ligar de uma certa maneira. Então ainda tem muito a melhorar, mas já conseguimos identificar, por exemplo, a insulina a gente identifica com certeza, e algumas outras menores, outras maiores, a gente também identifica a gente tem que pensar como fazer esse grau de confiança, né, onde a gente está trabalhando agora. Mas os dados estão lá e a gente consegue identificar, e o mais legal é que é de forma automatizada. Então, acho que essa parte da pesquisa é bem promissora. E para fechar, acho que seria de um seminário inteiro para falar desse projeto, mas é a colaboração que eu tenho com a USP e com o Thiago, né, que envolve a caracterização de GEMS, né, os detectores a gás com microestrutura. Esses projetos que possibilitaram isso, porque uma das ideias é a impressão 3D dos GEMS, que a gente está investigando, e a caracterização da superfície durante a degradação desses GEMS. Então, tudo que eu faço tem uma intersecção com isso, e então isso possibilitou a gente conseguir esse projeto, tem financiamento da FAPESP e também da universidade aqui. Então, só mostrar alguns resultados rapidamente. Uma das amostras que a gente tem é uma amostra que foi altamente degradada e a gente quer tentar testar essas técnicas de análise de superfície para entender o que aconteceu com a superfície. Então, no caso aqui é cobre, 2 camadas de cobre com uma camada de Kapton no meio. Então, a gente está analisando a superfície do cobre e, só para mostrar o poder da técnica, a gente consegue ver a distribuição de grupos orgânicos bem específicos nessa superfície, que é completamente diferente de cobre ou de contaminantes comuns. Então, isso já está dando várias ideias do que pode estar acontecendo durante a degradação, se tem a ver com a funcionalidade do GEM, né, se tem a ver com os fenômenos que ocorrem em volta do buraco ou não. E mais que isso, a gente também faz esse perfil de profundidade com alta resolução perto da superfície, para mostrar que realmente é algo que está na superfície, mas não é um contaminante, não é uma coisa que depositou como contaminante, o que os dados indicam. Os dados indicam que é, de fato, algo que depositou durante a operação, a nossa interpretação atual. Então, tem bem promissor, tem bastante coisa para desenvolver nessa parte também. E também é multidisciplinar, né? Eu estou falando com físicos, o Lanf e sei lá, eu só essa parte analítica, né, que envolve química também. Então, para fechar, não sei quanto tempo foi, desculpa se foi de muito ou um pouco, mas eu vou agradecer o IPSRC pelos projetos que eu mencionei, a FAPESP pelo projeto com a USP, né, e o Thiago, a CAPES, que financiou meu doutorado, que é toda aquela coisa de análise de dados, e um monte de gente envolvida em todos esses projetos, em Nottingham, na NPL e na USP. E agradecer a todo mundo pela atenção. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Muito bom o seminário.
Obrigado. Impressionante todo esse material que você já tem acumulado de experiência. Pensar no Gustavo, que saiu aqui do Brasil, terminando o mestrado, na dúvida se ia fazer doutorado em Surrey, se não ia. Realmente, posso dizer para você que foi uma decisão acertada. Meus parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Obrigado. Gostaria de saber, o pessoal que está assistindo, se alguém tem alguma pergunta para o Gustavo. Para quebrar não sei se alguém ia fazer alguma pergunta. Para quebrar o gelo, eu ia fazer uma pergunta. Eu tenho, mas eu estou esperando os mais tímidos falarem primeiro. O mais tímido já falou. Fui eu. Então vamos lá, muito bom, Gustavo. Parabéns pelo teu trabalho. Impressionante. Obrigado. Eu concordo com o Thiago que a decisão de trabalhar lá foi absolutamente correta. E é muito legal ver o teu trabalho. Eu tenho uma pergunta que é mais, sei lá, até burocrática, talvez. Muitos desses trabalhos devem beirar patentes, trabalhos sigilosos, processos de empresas. Como é que vocês tratam isso? Como é que isso é feito na universidade? Porque, de certa forma, tem que garantir aí certo sigilo no trabalho. Como é que você faz isso? Como é que você publica? Como é feito isso? Tem uma parte de patentes feita sempre em paralelo, né? Você tem uma patente, é um processo que demora pra caramba, mas é uma coisa que os acadêmicos buscam bastante, né? Nos Estados Unidos até mais do que aqui, mas aqui tem essa tendência também. Mas a patente às vezes é só da academia, né? Então não tem essa restrição industrial. Mas muito da pesquisa é financiada pela indústria, né? Você viu, tem vários parceiros industriais na indústria farmacêutica e eletrônica. E o esquema, em geral, eles financiam projetos de doutorado. A ideia é eles colocam dinheiro pensando em tomar vantagem dos resultados, né? Que eles são parte dos financiadores. E em projetos específicos, eles se envolvem numa coisa mais pontual, que geralmente é um projeto de doutorado. Pode ser uma pesquisa específica, como um pesquisador, como eu, mas muitas das vezes é financiando um doutoramento. E aí tem um contrato de confidencialidade. E algumas vezes nem o doutorando sabe exatamente a aplicação, por exemplo, com a indústria de armas e tal, né? Tem que ter o clearance, né? Os níveis. Às vezes só o orientador tem. Então, por exemplo, eu não me envolvi. O meu doutorado foi com a CAPES, não tinha isso, mas vários colegas, e agora também, tem, né? Então eu sei pelo que eles me falam. Eu não sei tanto assim na parte burocrática como é a papelada, mas é nessa ideia de que tem que assinar, não pode falar, e aí toda vez que vai apresentar em algum lugar, são esses slides aqui que eu fiz, eu tive que pegar a aprovação, mas são coisas que já foram liberadas, né? Mas outras pessoas têm que pegar uma aprovação interna numa certa empresa, que vai passar por alguém que vai ver e fala, não, ok, pode apresentar. Então tem todo esse controle. Então não dá para preparar uma palestra na última noite antes do congresso. Não. E além disso, por exemplo, você mostrou a impressão de drug delivery, quer dizer, sistemas para drug delivery. Aqui a gente está discutindo ainda sílica mesoporosa ou outras estruturas para drug delivery, mas de longe não são materiais inteligentes, são materiais passivos que você meio que combina e torce para dar certo. O que você está fazendo é já um sistema muito mais inteligente e muito mais dedicado, programado para funcionar sob certas condições que você deseja. E, obviamente, tem uma indústria farmacêutica por trás que está, digamos, ultra interessada no teu resultado, né? Sim. E não quer que o vizinho saiba do que está acontecendo. Quer dizer, tem sempre o pulo do gato nessa história que ninguém vai falar, é isso mesmo? Tem muito. Eu sou funcionário da escola de farmácia, né? Então tenho uma expertise enorme nessa área de farmacêutica também. E toda essa interação com a indústria, né? Bem forte. E coisas que eu estou aprendendo sempre sobre farmácia, né? Mas para uma droga ser aprovada,
às vezes demora 10 anos, né? E tem a parte de pesquisa e desenvolvimento de drogas que eles colocam muito dinheiro, mesmo sabendo que depois de 10 anos não vai ser aprovada. Uma indústria realmente com muito dinheiro. E na parte de impressão 3D, uma estratégia que eu percebo muito, a gente tem aqui é usar materiais já aprovados pela FDA, né? Você já usa o material aprovado para pular essa etapa, e aí você otimiza, funcionaliza um material que já é aprovado, que aí você pula várias etapas, não vai começar do zero, né? Pega um material que já foi aprovado. Tá legal. Mais uma vez, Gustavo, parabéns. Obrigado, Manfred. E vai em frente. Bom, então vou fazer uma pergunta para intermediar aqui, depois... Gustavo, eu tenho muita curiosidade, porque lá no LANF a gente tem uma grande experiência, e é do nosso dia a dia, trabalhar com análise de feixes iônicos, né? E existe uma grande competição entre as técnicas de caracterização, né? Então, por exemplo, Pixie tem perdido muitos usuários para XRF por causa de custo, né? Às vezes um determinado ganho de acurácia não é suportado por uma redução drástica de custo do equipamento e etc. Então a gente tem muito focado essas técnicas de feixes iônicos em quantificação absoluta, acurácia, né? Então, uma das coisas que a gente, ou pelo menos eu, né, tá, eu vou estar falando de uma experiência pessoal minha, de quando eu vejo SIMS e vejo análises de SIMS, o pessoal trabalhando com SIMS, eu vejo uma análise muito mais calcada em contraste, em variação de correlação, etc., e muito menos em quantificação absoluta e redução de acurácia e tal. Você, alguma vez, ou no seu trabalho, teve demandas por quantificação em SIMS? Nesse caso, como faz? Não faz? Não é o forte do SIMS? Como é que é isso? Então, como eu disse no começo, né, o SIMS tem essa origem no SIMS dinâmico, e no SIMS dinâmico o sputtering yield, todas essas coisas com os feixes de oxigênio e césio são bem conhecidos para semicondutores. Então, nessa área, que não é bem a minha área, tem quantificação bem acurada, e se usa muito, mas... Então, o pessoal vai para esse lado, né, se ele quer quantificação nessa ideia de semicondutores. Mas é claro que tem demandas também, o pessoal quer saber de quantificação nessa coisa de superfície, orgânico e tudo mais. Tem, por exemplo, lá em Londres, na NPL, tem bastante pesquisa tentando entender uma coisa que chama efeito de matriz nos SIMS, né, que é essa ideia de que a probabilidade de ionização depende dos átomos que estão à sua volta e diferentes fragmentos vão ter uma resposta que não são necessariamente linear um com o outro. Então, esse efeito de matriz complica muito a quantificação absoluta. O que se faz muito em SIMS, que é o que eu sugiro também quando alguém pergunta, é, primeiro, você pode fazer uma coisa relativa, uma calibração, que não é absoluta, não vai ter nada dessa acurácia, mas também tem a técnica complementar ao SIMS, que é o XPS, né? O XPS também é sensível à superfície, e o XPS, a física é super bem modelada no ponto que você consegue quantificar na maioria dos materiais. Então, a combinação, para quantificação, quando é um material complexo assim, muitas vezes a ideia é combinar, assim, grande maioria das vezes, é combinar símbolos de espécie. Uhum. Porque uma coisa que eu vi interessante desses seus slides é naquela hora que você que você falou a respeito de fazer impressões que misturam dois tipos de materiais diferentes, onde você fez essa análise multivariada e meio que coloca os espectros dos materiais puros, né? Você coloca uma referência dentro do processamento. Essa é uma coisa que eu estava curioso para tentar aplicar no Pixie. Esse seria a próxima etapa daquele trabalho que a gente tem feito junto, mas por causa da pandemia a gente não continuou. Mas eu achei essa técnica bastante esperta, né? Porque você introduz dentro do seu conjunto de dados o material de referência e acaba achando digamos assim, a porcentagem que ele ocorre de determinadas localidades da amostra. Eu achei isso bastante interessante. A ideia é você meio que criar uma escala, né,
claro que é uma escala multivariada, mas seria que você colocando os materiais puros na matriz, você cria esses dois extremos e tudo vai cair entre eles. Aí você meio que cria essa escala. Eu chamo de quantificação relativa, a palavra que eu uso, não sei no mundo acurado se está certo. Mas comecei isso quando eu estava analisando madeira, durante o doutorado, em colaboração com outro colega que trabalhava com madeira. E a gente mediu lignina e celulose, e aí mediu madeira, diferentes cortes de madeira e tudo mais. E aí fez exatamente isso, viu onde caía a lignina na análise multivariada, onde caía a celulose, e criou essa escala relativa para concluir que diferentes partes da madeira tinha mais celulose, mais lignina. E fazia sentido com a biologia da madeira, sabe? Então foi legal. Mas se você olhar os plots disso, a resposta não é linear, tem, tipo, não é... E essas técnicas, principalmente as que eu uso, são fatorização bilinear, né? É linear. Então eu teria que fazer indo para o lado acurado, talvez usar uma técnica de fatorização que tem não linearidade, esse tipo de coisa, né? A Adriana levantou a mão, ela tem uma pergunta. Por favor, Adriana. Bom, Gustavo, primeiro eu queria também agradecer pelo seminário, parabenizar pela didática, né? Achei que foi muito didático, fácil da gente acompanhar e tal, então, muito obrigada. E aí perguntar sobre essas análises, né? Você mostrou vários exemplos da questão dos espectros e do processamento para determinar cada um dos vórtices, mas para a gente ter ideia, qual é o tempo mais ou menos de computação disso? Porque você mesmo citou que são muitos dados, né, muitos espectros, então é mais para dar uma ideia assim, de quanto tempo você leva, qual o custo computacional, as necessidades em termos de custo de computação desse processamento. Nossa, legal. Obrigado pelo elogio, é bom saber que foi didático. E aí, depende bastante do volume de dados, né? Além da técnica, mas antes de tudo, o volume de dados, que o espectro inteiro vai ter milhões de canais realmente, e os voxels são milhões. Então, nesse caso, antes do computacional, né, do processamento, você enche a memória do computador também, se você mandar tudo para a memória e processar, fatorizar na memória. Daí tem estratégias de fazer em partes, né, da matriz, aí um pouco da matriz por vez e lida com ela direto na memória, não na memória RAM, na memória do computador. Só que isso também toma tempo, né? E outras estratégias para aumentar o tempo. Então, no caso desse conjunto de dados enorme, pode demorar horas e tudo mais, mas não é factível, não sei se é a palavra certa, porque entre os picos tem muitos zeros, sabe? É muito esparso. E dados também de imaginamento, às vezes o ruído é bem alto, então para certos picos também é esparso bidimensionalmente. Então a ideia é não processar esses zeros. Então a gente faz técnicas de compressão, então tipo, seleciona a área de picos antes de processar, então você já comprime um monte, ou então só seleciona as áreas que têm os picos, isso aumenta a velocidade, ou então junta a cada 4 voxels e um voxel só, né, a compressão da imagem, para aumentar o sinal por ruído, e também aumentar o tempo de computação, te dando, no final das contas, o mesmo tipo de interpretação química, porque os voxels vizinhos não vão ser tão diferentes assim uns dos outros. Você perde a resolução, mas a informação química é a mesma. E outra coisa, que é o que começou durante o meu doutorado, e eu expandi como parte do meu doutorado, é uma coisa que no mundo de machine learning se chama training sets, né, dados de treino, mas é uma coisa interna. Então, você tem 1 milhão de voxels, você faz você pega aleatoriamente só 1000 deles e faz a fatorização só com esses 1000. Aí você cria um modelo de análise e aplica esse modelo no 1 milhão depois, que é muito mais rápido. E a gente viu que funciona muito, sabe? Não precisa processar 1 milhão de voxels na maioria das vezes. Você processa só esses 1000 como um treino, cria um modelo e aí volta para o 1 milhão e faz isso. E aí o tempo é 100 vezes mais rápido, 1000 vezes mais rápido. Depende do tamanho dos dados. Mas para te dar um número, tipicamente, num mapeamento em SIMS, dá para fazer isso em minutos, em segundos, às vezes. É rápido. Nossa, muito rápido. Gustavo, nessa linha que você acabou de falar, quando você faz esse sampling dentro desses 1 milhão e pega 1000, você faz um sampling randômico, você usa alguma variação para escolher esses 1000? Como é que é? Esqueci o nome, sequência Sobol, é pseudo-randômico para
pegar o padrão do algoritmo do SID lá, de Andômeda. Então, a ideia é uma distribuição meio que aleatória, pseudo-aleatória, eu esqueci o nome que usa, sequência Sobol, acho que é o nome. Mas a ideia é tentar pegar de forma homogênea todos os voxels, Tá. com essa ideia de que os vizinhos são parecidos, então você pode pegar de várias regiões. E num teste sistemático que a gente fez, criando uns conjuntos de dados sintéticos, tem um limite, sabe? Se você começa a colocar um voxel aqui, outro ali, com um material diferente, vai ter um limite do número de pixels que você consegue ampliar e ainda assim descobrir. Claro, né? Vai ter esse limite. Mas quando é uma coisa mais bem distribuída ou com domínios maiores, vai funcionar. Entendi. A Márcia levantou a mão, por favor, Márcia. Gustavo, fico muito, muito feliz mesmo de vê-lo assim, tão produtivo, tão eficiente, né? E recordando você saindo da graduação, extremamente tímido, e eu te colocando lá no LANF para tirar você da sala e poder fazer você trabalhar, né, com uma parte experimental, porque eu achava você que era um pouco mais teórico e gostaria de vê-lo experimentalmente trabalhando. Foi muito importante, e agora te ver assim, ainda fico mais feliz ainda que funcionou. Então, faço minhas palavras de todos aqui, dizendo que ter ido para a Inglaterra realmente foi uma excelente opção, e fico muito feliz do teu crescimento, né? Então, realmente, parabéns, o seminário foi ótimo, muito didático, muito explicativo em várias, né, ideias, e realmente mostrando uma pesquisa extremamente de ponta e com excelentes resultados. Então, realmente é muito gratificante te vê-lo assim, né, e produzindo, então fico muito orgulhosa. E eu queria te perguntar duas coisas, na verdade. Uma delas é sobre essa produção, né, de construção de novos materiais, eu poderia pensar assim, até, e depois aquela a técnica de produzir um material e depois já ir usando a ultravioleta para ir secando, digamos, né, ou curando. Eu poderia pensar, e acho que isso foi várias conversas até que nós tivemos no passado, que eram, por exemplo, pensar na produção de um polímero, um biopolímero, que na realidade no futuro ele poderia armadilhar alguma coisa dentro da sua estrutura, que depois, por o ver lá, quando eu for reciclar esse material, eu destruo todo ele de novo, porque eu ativei alguma coisa que sei lá, né, auto se destruiu. Ou vocês já pensaram alguma coisa desse tipo, assim, de produção de materiais que possam ser biodegradáveis depois de novo, ou coisas desse tipo? É muito interessante. Então, primeiro, eu sou muito grato, Márcia, por toda a sua ajuda no começo, e o meu mestrado, graduação, e grato ao grupo inteiro. Foi, como eu disse no começo, toda essa minha base, a minha característica analítica que eu tenho aqui, que é valorizada, eu peguei dos tempos de LANF. Obrigado. E sobre isso, é interessante. Eu acho que, tentando pensar se tem alguém nessa linha, eu acho que não, mas me faz pensar numa área da impressão 3D que eles chamam de impressão 4D, que são materiais que mudam de acordo com excitação. Então, tem materiais que imagina uma fita que imprimiu, você põe luz, ultravioleta, infravermelho, ela enrola. Ela é de excitação. Por causa da propriedade química desse material, ele tem essa propriedade de mudar a sua forma sob excitação e voltar. Isso que é mais louco. Também tem com água, você põe água, o material troca de propriedade, troca de forma. Então, acho que tem uma relação aí. Agora, nessa parte de você fazer o design para que ele seja degradável, eu não sei. É interessante, mas eu não sei. É bom para pensar. Legal.
E a segunda, outra pergunta que eu queria te falar é sobre esses mapas Raman que vocês usam. Você pode contar um pouquinho mais que laser vocês usam e qual é e qual a vantagem, digamos, desses mapas Raman? Eu vi que você, no processamento, ajuda, né, confrontando com o SIMS, confronta e identifica as mesmas regiões onde estariam localizados aqueles novos, o material, o elemento que vocês procuram, né, os compostos que vocês procuram. Agora, você tem, assim, como que é esse sistema de mapeamento Raman que vocês usam? O que é um microscópio, né, Horiba. Esse que a gente usa específico é um confocal, então ele também se consegue focalizar em diferentes planos. Só que o que move a plataforma, né, a amostra, com uma precisão enorme, né, submicron, e a focalização te dá essa resolução também, um pouco abaixo de um micron. Então a ideia é essa, você move a plataforma e adquire um espectro a cada movimentação. Então, para a área, naquela ideia da consolidação do material, da cura, eu fiz mapas de áreas bem grandes, e demorou bastante tempo com esse instrumento. Outros instrumentos vão ser mais rápidos, né, que outra forma de varredura, inclusive tem um que é você pegar e focalizar direto num CCD o sinal, né, não é mapa, mas de fato uma imagem, né, o objetivo aqui é focalizar a imagem, é uma estimulada. A gente quer estudar a variação da cura com o tempo, com alta resolução. A gente está em parceria também com a NPL lá em Londres, a gente quer fazer isso no futuro, que é fazer isso com resolução espacial e temporal. Mas nesse caso, tem um laser que a gente, nesse caso, varreu com a amostra varreu e eu testei com todos os lasers. A gente tem 3, tem um vermelho, um verde, não lembro agora exatamente o comprimento de onda, e um quase infravermelho e um violeta, 4 lasers. Entendi. Mas o que mais eu usei para analisar as drogas, usa bastante para estudar cristalização de droga, a gente usa para estudar o grafeno, porque depois que você processa o grafeno que foi impresso, você vai alinhar mais os planos, vai tirar essa característica 3D do grafeno para ficar mais 2D, e eu usei muito também nessa ideia de conversão. Você pega o grupo vinil do material que é quebrado para fazer a cura, né, o cross-linking, esse tipo de coisa, e aí quanto mais curado está, menos você tem grupos vinil na amostra. Então com o Raman a gente consegue fazer uma escala legal. Volta na ideia do Thiago, a gente não quantifica com base em princípios físicos, mas a gente mede a resina, porque o Raman é em ar, o SIMS é ultravácuo, né? Então complica nessa ideia de medir o líquido. Não falei, mas a gente pode congelar no SIMS, tá? Tem essas coisas novas, mas o Raman é só colocar lá uma gota do material, medir. Aí a gente depois mede diferentes níveis de polimerização, ou no caso nosso, em 3 dimensões, né? Naquela coisa que variou espacialmente, e aí usa esses dados com relação ao material não curado para criar essa escala de conversão. Então, está sendo muito útil em várias amostras que a gente faz como uma coisa padrão, assim, leva para o Raman para ver o nível de conversão do líquido para o sólido, né? O monômero, o polímero, ou os químicos do grupo não gostam que fala, tem que falar que é o nível de redução de grupos de vinil na amostra. Vou falar isso, não está errado. Uma última pergunta, se eu posso. Você falou de madeira também, que você avaliou a madeira, olhou e viu quanto mais de lignina e de concentrações celulose, né, separações. Mas você acha que por essa técnica de SIMS, talvez eu conseguiria diferenciar madeiras, tipos de madeiras diferentes? Você já viu alguma coisa desse tipo? Teve um aluno de iniciação que veio depois desse projeto, isso foi lá em Surrey na época, né? Que tinha um dos meus amigos, o projeto dele envolvia adesão entre poliuretano e madeira, então ele tinha que entender a madeira. Daí eu colaborei com ele na entender madeiras, cortes da madeira e tal. E aí depois veio um aluno de iniciação científica para meio que prosseguir nessa ideia da madeira, e ele analisou várias espécies de madeira. Isso. E tentou aplicar eu estava no começo do desenvolvimento desse meu software de análise, ele aplicou, não virou artigo, porque era um projeto só de iniciação, mas foi bem promissor, sabe? Mostrou
diferentes distribuições. É que mostra biológica, você tem que ter um grau de confiabilidade, vários testes, reproduzibilidade alto para você falar que separou. Mas, de fato, foi promissor, sabe? Mostrou que separava. E você precisa de muito material para essa separação, para essa análise? Tipo, uma madeira, quanto você precisa de material para fazer tipo essas análises que ele usou, você lembra? Sim, para uma medida, você precisa de um pedacinho pequeno, né? Mas para essa coisa da variabilidade de material biológico, aí eu não sei, quanto mais melhor, ou tem que pensar na estatística, né? O que você está sampleando de onde, de qual floresta, sei lá, envolve todas essas coisas, né? Então, talvez um número razoável para você ter uma distribuição estatística que você possa confiar. Mas por amostra por si é nada, é bem pouco, né? Então, porque acho que essa é a ideia. Por exemplo, se você classifica e separa e deixa classificado, aí depois você só pega uma amostra pequena e vai lá e já deveria agrupar, né? Ou seja, você conseguiria separar. Ou seja, você precisa formar o banco de dados, né? Ou seja, essa alimentar, construir isso, depois, para uma amostra que você quer checar que grupo pertence, que família pertence, você não precisa tanto material, você só vai... É isso? Poderia ser. Sim, sim. Claro que o modelo sempre vai ter a sua limitação, porque ele é baseado num sampleamento. Isso puxa um pouco, eu vou falar rapidinho, do meu doutorado eu também analisei café, colaboração com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o Lúcio estava em Surrey, alguém levou café lá, umas amostras de diferentes fazendas, e a gente fez uns filmes de café, tipo, não se usa Sims para analisar muito café, né? Mas a gente explorou isso com a mesma ideia de análise de classificação. E foi legal também, isso virou um artigo de conferência, porque caiu nessa coisa da estatística. Mas foi legal ver que diferentes fazendas tinham diferentes características, primeiro, da química, é muito complexo, e a gente também fez o café com água fervendo, como se faz normal, fez o café, que é a nova tendência aí, que é o cold brew, né, que você deixa fazendo o café ao longo da noite inteira na água gelada, isso vai fazer o brew do café, vai ficar bom, e o café também que a gente fala de wrong brew, é o café errado, que era fazer café com água gelada. E os três davam sinais diferentes, muito legal, aí tinha a ver com volatilidade de composto, muito complexo, você precisaria de um doutorado inteiro para entender, mas foi interessante. Ah, legal, que bom. Obrigado. Mais alguém tem perguntas para o Gustavo? Eu tenho uma última pergunta para fechar, pode ser, Gustavo? Pode, claro. Eu vi aqui dos exemplos que você mostrou, tinha um exemplo lá que você aliou o Sims com o FIB, né? Focus Ion Beam. Então, eu imagino que você deve ter usado o FIB para fazer um corte da amostra, já que ele é mais eficiente para isso, e depois fez o Sims na área que você cortou, né? Lá, quando eu estive no Max Planck, se usava muito o FIB, e seguia com o microscópio eletrônico, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa sinergia que pode acontecer entre o FIB e o Sims, porque, eu não sei, olhando assim, de longe, instrumentalmente, os dois poderiam coexistir no mesmo equipamento, né? Eu não sei se é o caso do que você usou, mas... Legal. Não é o caso que eu usei, mas... De novo, nosso colaborador em Londres, a NPL, eles têm um Sims que dentro, que a IonTOF comercializa ele. Um dos feixes é um feixe de galho de alta corrente para fazer o FIB. Você pode mudar a geometria e fazer toda a ideia com o FIB dentro da câmara. Então é muito útil porque você não vai levar para contaminar ou oxidar, você corta e já analisa. O Sims é especificidade química absurda, né, que você não teria num microscópio eletrônico. Então, você combina o melhor de ambos. Então, realmente. E o que se usa bastante no artigo que a gente publicou, o foco, que a gente usa aplicações de coisas impressas em 3D. E um dos dispositivos é um dispositivo multimaterial, que é um sensor encapsulado. Então, era uma coisa de polímero e dentro tinha coisa condutora, um track, né? Um caminho de condução, esqueci a palavra. E aí, a ideia do ponto de vista da impressão, imprimir orgânico, imprimir as nanopartículas e imprimir o orgânico em cima de novo. Então fica esse sanduíche, né? Tipo o jam, né? A mesma ideia. Só que o contrário. A ideia é que
se você faz o SIMS, mesmo que seja fino o suficiente para você fazer o perfil de profundidade, o desbaste varia quando é um material mole como polímero ou um material duro como metal. Quando você chega na interface, a interface é totalmente degradada, porque ela nunca vai ser uma interface perfeita, certo? Então, assim que você começa a desbastar um material mais duro, outro mais mole, na região de interface, destrói a interface. Então, você perde muita resolução de profundidade na região da interface. E outra que a energia que você precisa para tirar 100 nano do polímero não é a energia que você precisa tirar 100 nano da prata. Então, outra complicação. Então, por exemplo, em coisa de células solares, né, a perovskite, que está bem em alta, que são várias camadas, assim, são híbridas, orgânico e inorgânico, que é a palavra orgânico, materiais híbridos, né? Acontece isso, você vai fazendo esse perfil de profundidade e degrada totalmente a interface, porque vai variando demais o material. Então, se você corta com o FEB primeiro, depois analisa com o SIMS, você perde isso, porque você vai mapear uma coisa que é cortada. A desvantagem é que o SIMS não tem resolução tão alta lateral quanto vertical, né? Porque você remove muito pouco material. Então, o que se faz é cortar em ângulo para estender as interfaces. Você não corta transversal 100%, você corta, sei lá, 45 graus e as interfaces são estendidas a ponto de você conseguir analisar quimicamente o corte. Interessante. É muito poderoso. Combinar as duas coisas é realmente bem poderoso. Legal, legal. Bom, última chance, alguém tem perguntas para o Gustavo? Bom, não... Eu só queria pedir, Gustavo, se você falou que desse aluno que fez de madeira, se você tiver alguma publicação, ou mesmo era iniciação, né? Não era. Ele fez um relatório. Eu posso tentar achar esse relatório. Legal. Queria ler um pouco sobre isso, porque acho que esse é um dos desafios que a gente, na área de patrimônio, agora a gente está querendo trabalhar um pouco. Legal. Eu vou procurar o relatório. Tá bom, obrigada. Parabéns novamente, viu, Gustavo? Obrigado. Ok, então, Gustavo, fica aqui novamente meu agradecimento por ter aceito esse convite, ainda assim tão em cima da hora como eu fiz para você. Parabéns pelo seu trabalho, a apresentação foi excelente e boa sorte aí no futuro brilhante que você tem. Obrigado, Thiago. Obrigado a todo mundo por ter participado. Valeu, Gustavo.